Mas, pela graça de Deus, nós estamos aqui. E eu quero convidar todos que abram aí as suas Bíblias para o livro de Jó, capítulo de número 1, versos 4 e 5. Eu quero, desde já, dizer a todos vocês que é uma continuação daquilo que nós falamos pela manhã, mas utilizando um personagem diferente. Hoje pela manhã, o texto que nós usamos foi de 2 Reis, capítulo de número 20, e agora nós estamos indo para o livro de Jó. Abre sua Bíblia para Jó, capítulo 1. De manhã, nós falamos sobre a oração que um pai não fez, e agora à noite nós vamos falar sobre o pai que orava pelos seus filhos, dando uma comparação em relação a esse dia especial, lembrando a todos que a palavra de Deus é para todos nós, independente se filhos, se temos filhos, se somos pais, se não somos, se somos adultos, adolescentes, enfim, a palavra de Deus é sempre para todos nós. Então, se você pode, por gentileza, me acompanhe, livro de Jó, capítulo 1, versos 4 e 5. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorridos o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Ó Senhor, que alegria é podermos estar em comunhão, abrindo a sua palavra e aguardando o agir do Santo Espírito em nossos corações. Um dia especial para pais, mas para todos nós que guardamos no coração a importância que os nossos queridos pais têm nas nossas vidas. Agradeço pelos pais representados em nossa igreja, agradeço por aqueles que não puderam estar, mas também representam uma grande parte nas vidas de todos nós. Então, abençoa, Senhor Deus, o nosso povo, abençoa que nós possamos abrir o coração à sua palavra. Desperta-nos, Senhor. Desperta a tua igreja, aviva os nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero introduzir essa noite falando rapidamente sobre um filme que eu achei muito interessante e está disponível na HBO Max, se caso você tem. Um filme chamado Eu Só Posso Imaginar. Trata de um rapaz chamado Bart, o nome do seu pai é Arthur. E esse Arthur, ele foi um pai que por anos deixou cicatrizes profundas no coração do seu filho. Durante a infância de Bart, Arthur era duro, às vezes cruel, afastando filhos com palavras e ações que o machucavam. Bart, o filho, ele cresceu com o peso dessa dor, sonhando em escapar, mas carregando o vazio de um pai ausente. Anos depois, quando Bart voltou para casa, encontrou Arthur, seu pai, mudado pelo câncer e pela graça de Deus. Com lágrimas nos olhos, Arthur pediu perdão e Bart, movido pela fé, abriu o coração para perdoá-lo. Naquele momento, um relacionamento quebrado foi restaurado e Bart escreveu a música I Can Only Imagine, que no caso é que dá o nome ao filme Eu Só Posso Imaginar, como um tributo àquele novo começo. Então Deus transformou um legado de dor em um legado de esperança. Então é um filme com viés cristão. Se você for assistir, é uma produção de Hollywood, tem os seus prós e contras, mas é uma história verídica. E é interessante que trata exatamente sobre um pai, que até onde eu me lembro era um pai alcoólatra, foi um pai alcoólatra, mas que foi transformado pela graça de Deus.
E como hoje pela manhã nós falamos sobre legado, ou seja, aquilo que nós queremos que os nossos filhos ou as pessoas ao nosso redor lembrem-se de nós. É interessante quando nós podemos enxergar sobre pessoas que foram transformadas pela graça de Deus. E meus queridos, nós hoje à noite vamos olhar sobre a vida de Jó, que assim como Arthur do filme, dadas as devidas similaridades e, claro, muitas outras questões que são diferentes, Jó teve grandes perdas, mas ele nunca desistiu de orar pelos seus filhos. Enquanto nós vimos hoje pela manhã Ezequias, que contentou-se em ter paz em seus dias, sendo indiferente às questões relacionadas aos seus filhos ou à próxima geração, nós vemos Jó, um pai que orava continuamente, todos os dias, mesmo quando aos seus olhos ele não sabia se os filhos estavam bem ou não diante de Deus. Então, meus irmãos queridos, é importante nós perseverarmos e confiarmos na graça de Deus para construir um legado que possa iluminar a vida dos nossos filhos. Lamentavelmente, eu tive um pai biológico que, por escolhas de vida, ele faleceu por conta de entorpecentes. Mas pela graça de Deus, Deus me deu um novo pai, o meu padrasto, que é o meu pai, e que ele, para mim hoje, é realmente um grande exemplo de um grande homem, de uma pessoa de fé. Então, na minha vida, eu posso olhar para dois extremos. Conversando com o meu tio, por parte de pai biológico, meu tio disse que o meu pai biológico era uma pessoa excelente, mas que as drogas vieram a fazê-lo tomar decisões erradas na sua vida, como no caso, separar-se da minha mãe, entregar-se aos vícios e, infelizmente, ser morto por causa desses vícios. Então, na minha vida, eu tenho dois extremos. Eu posso ver dois legados. Um de alguém que, infelizmente, perdeu-se para vícios, e outro que até hoje, graças a Deus, mesmo tendo as suas lutas e dificuldades, é um homem que ama a Deus. Então, meus queridos, o pai que nunca desistiu de orar, diferentemente do pai que não fez a oração que mais precisava. Então, nos versos 4 e 5, nós vimos que Jó era um pai que intercedia continuamente, ou seja, Jó era um homem justo, próspero e pai de 10 filhos. A palavra de Deus diz que os seus filhos eram 7 homens e 3 mulheres. Viviam bem, festejavam juntos, desfrutando a vida. Só que Jó não se contentava com a prosperidade do presente. Em que sentido? A palavra de Deus vai dizer que ele se levantava de madrugada, oferecendo holocaustos por cada um dos seus filhos, orando e dizendo, o texto fala sobre isso. Talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. A palavra hebraica para continuamente revela que essa não era uma oração esporádica, não era algo que ele fazia de vez em quando, mas era um compromisso, um hábito diário. Por quê? Porque ele amava os seus filhos. É interessante quando nós entendemos os paralelos do Antigo com o Novo Testamento. Lembremos que hoje nós temos o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que deu a sua vida por nós. Mas na época de Jó, a adoração era uma adoração diferente, aonde apresentavam-se holocaustos, ou seja, matava-se o animal, tirava o seu sangue e oferecia aquele animal como uma oferta a Deus. E Jó fazia isso pelos seus 10 filhos. Independente se eles haviam feito algo errado ou não, ele fazia porque amava a Deus e queria que os seus filhos também pudessem amar a Deus da mesma maneira.
Então, queridos, Jó, ele não esperava sinais de pecado. Ele intercedia preventivamente como um pai que protege antes do perigo chegar. Orígenes, um grande homem de Deus, ele escreveu o seguinte: a verdadeira piedade é aquela que busca a Deus não apenas por si, mas pelos outros com constância. Então, Jó era um pai piedoso. Hoje de manhã, lendo um comentário também de um grande homem de Deus, e agora me fugiu, acho que foi Eusébio de Cesareia, que disse que um pai que não cuida dos seus filhos era como um pastor que abandonava o seu rebanho. Nós podemos dizer então que um pai que guarda os seus filhos é como um pastor que guarda o seu rebanho com oração. Hoje em dia, aqui no Brasil pelo menos não é comum, mas no Oriente Médio ainda existem pastores que saem com seus grupos de ovelhas e ele precisa ficar atento aos sinais. É por isso que quando você vê a figura de um pastor, ele tem um cajado grande, não só para corrigir as ovelhas, mas também para afastar os perigos quando eles chegam. Então nós, pais, precisamos ser os pastores das nossas casas. Nós precisamos afastar os perigos que rondam as vidas dos nossos filhos. Então, quando você vê sobre um exemplo como o de Abraão, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 17, 18. Gênesis capítulo 17, verso de número 18. Aqui nós vemos Abraão orando pelos seus filhos. Note, queridos, disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Era o desejo do seu coração. Nós conhecemos a história de Abraão e como, infelizmente, Ismael foi o fruto de pecado, mas ele amava o seu filho, como também herdeiro da promessa, e o seu desejo era que também o seu filho pudesse andar diante de Deus. Então, a oração de um pai é uma tradição bíblica que molda gerações. Antes de ter as minhas filhas, eu já orava por elas. Já orava para que elas pudessem amar a Deus. Já orava para que elas pudessem usar os seus dons e talentos em prol da graça e da glória de Deus. A mesma coisa que eu faço hoje, a mesma coisa que nós precisamos fazer pelos nossos filhos. É por isso que eu digo a vocês que a palavra de Deus ela não é só atemporal, ou seja, serve para todo o tempo, mas ela é impessoal. Ela serve para todas as pessoas. Impessoal no sentido de não que não serve para a pessoa em si, mas não tem idade. Talvez essa é a palavra correta. A palavra de Deus ela não tem idade, serve para todos nós. Então aqui nós temos jovens, adolescentes, temos já pessoas com determinada idade. Então nós precisamos orar pelas novas gerações, pelos filhos que temos ou pelos filhos que não temos, pelos netos que temos e pelos netos que também não temos, porque desde já estamos preparando a nova geração para conhecerem a Deus. Então, enquanto hoje pela manhã nós vimos Ezequias, que aceitou passivamente o juízo de Deus sobre os seus descendentes, Jó agia proativamente, ou seja, ele seguia aquilo que 1 Tessalonicenses 5,17 nos fala. Quem se lembra de 1 Tessalonicenses 5,17? O que fala? Orai sem cessar. Então aqui nós temos um exemplo grandioso de alguém que não orava somente por si, mas também pelos seus filhos. Pais, as nossas orações são escudo para os nossos filhos. Mesmo que eles pareçam bem, mesmo que aos nossos olhos não tem nada demais, é necessário que nós oremos pela proteção espiritual, assim como tanto Jó e Abraão fizeram pelos seus filhos.
Em segundo lugar, meus queridos, nós vemos um pai que perseverou na tragédia. Você volte, por gentileza, para o livro de Jó, capítulo de número 1. E a história de Jó, ela é conhecida. Mas é importante que nós possamos novamente nos relembrar. Verso de número 13. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: sucedeu um dia, capítulo 1, Jó 1:13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os seus servos à espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Versículo 7 do capítulo de número 2. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, queridos, a vida de Jó num instante. Num instante ele tinha bens, num instante ele tinha coisas boas, os seus filhos, e no outro instante Deus tirou tudo dele. Mas Deus tirou aquilo que somente os seus olhos poderiam ver. Perdão, não a essência do seu coração, não a sua integridade. Ele perdeu bens, filhos e saúde. Os 10 filhos morreram num só dia, soterrados em uma tragédia. A Bíblia fala que sua pele foi tomada por feridas. Ele se sentou entre cinzas, enfrentando a dor mais profunda que um pai pode conhecer. Mesmo assim, Jó não amaldiçoou a Deus. Ele disse: o Senhor Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava conversando hoje com um doutor que fez o procedimento em mim, e brincando com ele, né? Falando: ó, doutor, que beleza, né? Olha o presente do Dia dos Pais que eu ganhei. E aí o doutor falou assim para mim: não, eu não tenho filhos. Quantos filhos você tem? Eu falei: eu tenho 2 meninas. Aí o doutor falou: não, eu e minha esposa decidimos que nós não vamos ter filhos. Nós queremos curtir a vida e queremos curtir os nossos cachorros. Direito dele, tudo bem. Aí o doutor falou para mim: você não vai querer mais? Eu falei: não. A nossa época de filhos já se foi. Nós tivemos duas vezes onde a gravidez tinha sido interrompida e Deus nos deu 2 filhas. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Meus irmãos, nós passamos 2 vezes pela dor de termos
2 filhos que Deus levou para si, que nós não chegamos a conhecer, mas que nos momentos que nós choramos, nós entendíamos que dentro do processo que Deus tinha para as nossas vidas, aquilo foi necessário. Eu sempre entendi que era um período difícil nas nossas vidas, que serviria para aprendizado nosso, mas também para que nós pudéssemos falar com outras pessoas que posteriormente passariam por aquilo, mas eu sempre entendi que aquelas dores, elas ficaram no passado, a partir do momento que Deus nos deu o privilégio de ter as nossas filhas junto conosco. Eu nunca tive filhos assim como Jó, que faleceram em determinada idade. Mas eu sei a dor de você chorar por um filho que não está junto com você. Mas eu também sei a alegria de ter os filhos junto comigo. E no caso, as 2 filhas que Deus me deu. Então, existem muitas situações que dentro da vontade de Deus são necessárias para nós. Existem pessoas que podem, assim como o médico, escolherem, simplesmente eu não quero ter filhos. Mas existem pessoas que simplesmente não podem ter filhos. Mas que dentro do plano de Deus existe algo que só Ele sabe o porquê. Alguns de nós fomos beneficiados com as nossas esposas, as irmãs com seus respectivos maridos, mas existem pessoas que não têm maridos e esposos. Então, dentro do plano de Deus, essas situações elas são importantes para o nosso crescimento e amadurecimento dentro da vontade de Deus. Nós encontramos alguém que dentro das tragédias da sua vida, ele escolheu olhar para Deus. Ele perdeu tudo aquilo que os olhos poderiam ver, mas não perdeu a essência do que estava no seu coração, que foi a sua integridade. E eu já ensinei sobre Jó. O mais fascinante daquilo que aconteceu com Jó era que ele não sabia daquilo que era o motivo de todas as tragédias da sua vida, que foi uma situação entre Deus e o diabo. E, no entanto, ele foi fiel. Ele foi fiel mesmo quando as coisas pareciam como a própria esposa de Jó dizendo para ele, para que ele pudesse morrer de uma vez, amaldiçoando a Deus, mas ele escolheu olhar o copo meio cheio e não o copo meio vazio. A dor de Jó era real, mas a sua fé era maior. Gregório de Nazianzo, ele disse o seguinte: a fé de Jó era como uma rocha que resiste às tempestades, pois ele confiava na bondade de Deus, mesmo no sofrimento. Nós falamos bastante sobre Jó quando nós estávamos falando sobre o sofrimento como desenvolvimento do caráter do cristão. E quando nós entendemos que nessa vida, meus irmãos, o sofrimento ele é importante para o nosso crescimento, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, nós nunca estamos sozinhos. É no sofrimento e nas tristezas que nós vemos a mão de Deus mais aparente nas nossas vidas. Ao contrário de Ezequias, que se conformou com a paz de seus dias, Jó não se entregou à indiferença, ele adorou a Deus em meio às tragédias da sua vida e continuou buscando a Deus, mostrando que a paternidade verdadeira persiste mesmo no meio das crises. Então eu quero dizer a todos vocês, principalmente aos pais aqui essa noite, ou aqueles que nos assistem, as nossas falhas não definem o nosso legado, não definem quem nós somos. Entendamos isso, queridos. Mesmo que nós tenhamos cometido erros, a graça de Deus é maior sobre nós. Nós temos a oportunidade de nos colocar diante de Deus, clamando ao Senhor que a graça possa transformar as nossas vidas, possa transformar as nossas falhas. Existem casais que passaram por tragédias terríveis, como adultério, como perda de filhos,
e ainda assim se permitiram, pela graça de Deus, serem restaurados e continuarem confiando no Senhor. Então, como Jó, nós podemos continuar orando e confiando que a graça de Deus é maior do que qualquer fracasso. Mais uma vez, a oração que o pai não fez. Se você não estava de manhã, qual foi a oração que Ezequias não fez? Ele não orou pelos seus filhos. Ele foi indiferente. A pergunta é, se nós nunca oramos pelos nossos filhos, o que nós devemos fazer? Se você nunca orou pelos seus pais, o que você deve fazer? Primeira coisa a fazer é clamar a Deus que te perdoe, mas clamar a Deus que te fortaleça para que isso seja uma constante na sua vida. Eu já desafiei muitos de vocês a dizerem que amam seus pais, a dizerem que amam seus irmãos, a dizerem que amam seus irmãos em Cristo. Isso não é demérito nenhum, meus irmãos, porque o amor, ele é verdadeiro e precisa ser verdadeiro. Quando nós amamos de verdade, o amor supera todo pecado. A Bíblia diz que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se nós nos amamos verdadeiramente, essa é aquilo que vai fazer com que, ou isso é aquilo que vai fazer com que nós sejamos ligados uns com os outros, que é o agir de Jesus sobre nossas vidas. Então, pais, não desistamos dos nossos filhos. Mesmo que talvez alguns de nós tenhamos filhos afastados de Deus, mesmo que talvez tenhamos ensinado os caminhos do Senhor e os filhos se afastado, não desista de orar pelos seus filhos, não desista de colocá-los diante de Deus cada dia. Uma das coisas boas que a minha mãe, ela sempre diz que faz por nós, ela ora não só por mim, mas pelos meus irmãos, pela minha esposa, pelas minhas filhas. Então, sempre quando eu oro a Deus, eu agradeço por todas as pessoas que oram por mim e muitas vezes nós não sabemos. Mas é gostoso quando uma mãe pode chegar, ou um pai pode chegar para o seu filho e dizer: tenho orado por você todos os dias. É aquilo que fortalece os nossos corações. Então, queridos, nós vimos, Jó foi um pai que intercedia continuamente, um pai que perseverou na tragédia, e agora o pai restaurado pela graça de Deus. Vá para o capítulo 42, por gentileza, versos 12 a 16. Jó 42, 12 a 16. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, ou melhor, alguém leia para nós, por gentileza. Capítulo 42, 12 a 16. Interessante, né, queridos? Como a história de Jó não termina em tragédia. Deus restaurou Jó, dando-lhe o dobro do que ele tinha antes. E aí, meus irmãos, ele não teve só riquezas, novos filhos e filhas, mas ele teve a bênção de viver para ver 4 gerações. É isso que o texto nos diz. A intercessão de Jó não impediu a dor inicial, mas a sua fidelidade abriu caminho para que ele fosse restaurado. Na nossa caminhada cristã, nós vamos passar por muitas tragédias. Algumas muito doloridas. Algumas que talvez nós não vamos entender os motivos que Deus permite nas nossas vidas. Mas a nossa história de fé em Deus não deve parar nos momentos que o nosso coração não encontra resposta para as coisas que acontecem. Nós precisamos perseverar.
continuar confiando em Deus. Hoje, orando por uma situação que me foi trazida, eu orei pela cura de Deus. E eu disse para a pessoa que pediu a mim, para que ela pudesse confiar. E ter fé, isso é já agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, mesmo Ele ainda não tendo feito. E se Ele não fizer, tudo bem. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, mas fé é confiar. É você realmente entender que dentro do plano de Deus, aquilo que Ele permite e faz às nossas vidas é o melhor. Um outro grande homem de Deus, Ambrósio de Milão, ele escreveu o seguinte: aquele que confia em Deus, mesmo na aflição, verá a bondade divina manifestada. Então, Jó, ele sacrificava o seu conforto para buscar Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele levantava de manhã para poder sacrificar pelos seus filhos. Então, deixava de dormir um pouco mais para poder ter o seu tempo de adoração matinal a Deus, orando também pelos seus filhos. E aí, o legado de Jó está na sua Bíblia. Até hoje nós podemos enxergar o seu exemplo de fidelidade. Então, queridos, enquanto hoje pela manhã nós falamos sobre Ezequias, que falhou ao não clamar a Deus pelos seus descendentes, Jó e a sua história nos mostram que Deus pode redimir até os legados mais quebrados. Os seus filhos morreram, mas ele continuou confiando em Deus, que segundo a sua vontade lhes deu ou lhe deu o dobro das coisas que ele tinha. Mesmo que você tenha sido indiferente como Ezequias, hoje é uma nova oportunidade. Nós possamos nos debruçar mais. Como pastor, eu tenho incentivado os irmãos a orarem com as suas famílias, e mesmo que talvez até hoje você não tenha feito, ainda nós temos a oportunidade de hoje pegar os nossos filhos, orarmos todos juntos, de estabelecermos esse legado. A Tati e eu temos procurado certas questões que eu tenho certeza que quando as meninas saírem das nossas casas e forem ter as suas famílias, elas poderão dizer para os seus filhos no futuro: os meus pais oravam com a gente todos os dias antes de dormir. Então nós estabelecemos isso. Eu oro pelas minhas duas filhas, uma de cada vez, a Tati ora com elas, uma de cada vez. Nós lemos a Bíblia todos juntos, então é uma tradição que está estabelecida. Nós fazemos. Então você pode estabelecer certas tradições na sua casa que sejam importantes em relação às coisas de Deus. Então, queridos, algumas aplicações práticas. Na área espiritual, comece a orar diariamente pelos seus filhos, pelos seus netos, caso você os tenha. Mesmo que seja uma oração simples: Senhor, guarda os corações dos meus filhos, o coração dos meus netos. Procure, meus irmãos, ensinar a palavra de Deus. Eu estava brincando hoje pela manhã, dizendo, se caso você não estava aqui, que as 4 palavras que eu ensinei para as minhas filhas, as primeiras 4 palavras foi Pai, Mãe, Jesus e Timão, Afinal, ensina a criança no caminho que deve andar. Bobeira, meus irmãos, tudo bem. Mas eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque criança é como esponja. Quando você ensina boas práticas, elas absorvem. Então é importante ensinar desde pequeno. Se você pega uma criança... Ô Paulo, o Luca tem 1 ano já, não? 2 já? Bicho, tô parado no tempo. Mas se você pega uma criancinha, ensina boas práticas, ela vai crescer com aquelas práticas na sua mente. Desde pequeno, entendendo, ensinando a palavra de Deus, dando porções à palavra de Deus. Isso é importante porque vai ficar inculcado em seus corações. Na área emocional, reconcilie-se com os seus filhos. Se você já foi uma mãe ausente, um pai ausente, um avô ausente, uma avó ausente, nunca é tarde para recomeçar. Peça perdão e construa pontes. Como Jó, persevere mesmo após as falhas.
Nós podemos estar incomodados com certas coisas que nós não fizemos. Mas está em nós o poder de mudar, porque cada dia é uma nova oportunidade. E, finalmente, na questão ética, viva com integridade, sabendo que os seus filhos herdarão o seu exemplo. Se você for um bom pai, se você for uma boa mãe, os seus filhos poderão no futuro dizer o seguinte: meu pai amava minha mãe amava o meu pai. Ou eles podem dizer, meus pais viviam num pé de guerra. Aquilo que nós somos dentro de casa são os exemplos que ficarão no coração dos nossos filhos. Então, um nome honrado é um legado mais valioso que qualquer riqueza. Termino com a frase de Jerônimo, também um outro grande homem de Deus. A humildade que clama por misericórdia é completa. Então, queridos, que nós possamos buscar a Deus, aproveitar o Dia dos Pais como estopim para que a nossa família seja transformada, pais, mães, filhos, que nós possamos honrar uns aos outros, amando-nos sem qualquer reserva. Então, queridos, hoje de manhã fomos alertados pela indiferença que destrói legados. Essa noite, Jó nos mostra que a oração constrói legados. Depende de cada um de nós. Nós podemos escolher aquilo que nós vamos fazer, a maneira que nós vamos servir a Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar com os irmãos, mesmo em meio às situações. Mas eu agradeço pela oportunidade dos folhetos que foram entregues, orando para que aquelas pessoas possam conhecer a Jesus Cristo. Eu oro pelos nossos irmãos, oro pelas minhas filhas, oro por nossa igreja, que nós possamos demonstrar um legado de fé, que nós possamos amar as nossas famílias, os netos, os filhos, mesmo aqueles que talvez tenham conhecimento do Senhor, que nós possamos demonstrar o amor que nós temos por Ti, através das nossas atitudes, que possamos orar, Senhor, diariamente pelas novas gerações. Obrigado porque cada dia é um novo recomeço. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus.